Olá, criança! Estamos aqui no nosso Crescer na Telinha, disponível todos os domingos às 10 horas da manhã com novas histórias. E não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como submarino, maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos.
a voz. Com seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão. A Cristo dai louvor, com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão, com o pé. A Cristo dai louvor, com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão, com um pé, outro pé. A Cristo dai louvor, com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão, com um pé, outro pé, a cabeça. A Cristo dai louvor, com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão, com um pé, outro pé, a cabeça e a voz. Se fosse eu, um elefante, com a minha tromba louvaria, Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Olá, crianças! Bem-vindas a mais um Crescer na Telinha. Olha só aqui o nosso painel. Nós estamos estudando um novo tema. Vocês lembram qual é o tema que nós estamos estudando? É verdade, nós estamos descobrindo os valores de um atleta de Deus. Esse é o novo tema da nossa série de histórias, não é? Então, a Bíblia compara os amigos de Deus a um atleta. Domingo passado, vocês aprenderam o que é preciso fazer para se tornar um atleta de Deus. E a partir de hoje, nós vamos aprender quais os valores, quais as regras, que comportamentos os atletas de Deus precisam desenvolver. Vocês sabem, né, crianças? Um atleta, ele pratica a sua atividade esportiva com um objetivo. Quem sabe por que um atleta joga futebol, corre, nada? Vocês sabem para que eles fazem isso? Muito bem, é isso aí mesmo. Se você pensou que é para ganhar uma coroa, um troféu, parabéns, você acertou. Mas o atleta de Deus, por que a gente procura ser um atleta de Deus? Por que a gente precisa desenvolver valores? A gente precisa desenvolver valores porque o nosso objetivo é agradar a Deus, é deixar Deus feliz conosco. E por isso a gente tem que se comportar como um atleta.
Um atleta, ele geralmente treina, faz muita atividade física, tem uma alimentação bem regrada, não come qualquer coisa, mas para ele ser um atleta de verdade, ele precisa aprender alguns valores, não é? Ele precisa aprender o valor da excelência, ele precisa aprender o valor da amizade e ele precisa aprender o valor do respeito. E o atleta de Deus, do mesmo jeito, nós precisamos aprender a viver esses 3 valores. A Bíblia, lá no livro de Timóteo, diz que se um atleta ele não respeita as regras, ele não vai ser vencedor, ele não vai conseguir alcançar o objetivo deles, tá certo? E a gente, como atleta de Deus, a gente também precisa desenvolver esses valores. E vocês sabiam, crianças, que na Bíblia nós temos histórias de amigos de Deus que nos ensinam a aprender esses valores que deixam Deus feliz com a gente, que agrada a Deus, que quando Deus olha aqui para a terra e diz, olha aquele meu atleta ali, estou feliz com ele. Então, nós vamos agora, a partir de hoje, conhecer alguns personagens bíblicos que nos ajudam a entender cada um desses valores. O valor da excelência, o valor da amizade e o valor do respeito, tá certo? A história que eu vou contar hoje para vocês, na verdade, é de um personagem bíblico. A Bíblia conta a história dessa personagem, é uma mulher, mas a história que eu vou trazer hoje é de quando essa mulher, ela tinha 12 anos, quando ela ainda não era adulto, ela ainda não era grande, ela ainda era considerada uma criança. O nome dessa personagem é Miriam, tá certo? Miriam, ela era filha de Arão, o pai dela, e filha de Joquebede, a mamãe de Miriam. E Miriam tinha 2 irmãos, Arão e Moisés, aquele que ajudou o povo de Deus a atravessar o Mar Vermelho, tá certo? E ir para a terra que Deus tinha prometido. Aquele outro amigo dele, Abraão. Lembram dessa história, crianças? Pois então, quando essa história que eu vou contar para vocês aconteceu, Miriam vivia com todo o povo hebreu, era assim que era chamado o povo de Deus, aqueles descendentes de Abraão, era chamado de hebreu, tá certo? Então, no período que aconteceu essa história, o povo hebreu, ele era escravo lá do rei do Egito, tá certo? O rei do Egito tinha escravizado o povo hebreu, tá certo? Quando o povo hebreu foi lá para o Egito, o neto de Abraão, Jacó, foi lá para o Egito comprar comida porque estava tendo uma seca muito grande, estava muito difícil conseguir alimento, então Jacó foi com sua família, que tinha 70 pessoas lá para o Egito, para conseguir comprar alimento para as pessoas da sua família não morrer de fome. E eles foram ficando lá no Egito, só que esses 70 aumentou tanto, que o faraó, o rei do Egito, ficou preocupado, começou a ficar pensando coisas sobre o povo hebreu. E faraó pensou, e se esse povo se reunir, se juntar com os outros reis que são meus inimigos e fizer uma revolução e tomar o poder e não me deixar mais ser rei? Vou escravizar esse povo. Então foi nesse período o faraó, com medo que o povo hebreu ficasse mais forte do que o exército dele, resolveu decretar que agora qualquer hebreu seria escravo lá no Egito. E aí, mesmo as pessoas sendo escravas, continuavam nascendo novos hebreus fortes, e o faraó continuava ficando com medo. E aí ele teve outra ideia dessa maliciosa em relação ao povo hebreu. Sabe o que é que ele pensou, criança? Esses hebreus, mesmo tendo uma vida dura de escravo, continuam tendo muitos filhos, continuam aumentando em número. Vou mandar matar todo bebê menino hebreu que nascer. As parteiras, que eram as mulheres que ajudavam
as outras mulheres a terem seus bebês, Faraó deu ordem para que elas matassem os bebês. Já pensou, gente? Que maldade, né, crianças? Como é que pode um rei, em vez de cuidar dos bebês dos seus escravos, desejou matar? Será que as parteiras entraram nessa do faraó? Será que as parteiras quiseram matar os bebês? Nananina não, criança. A Bíblia diz que elas não atenderam à ordem do rei faraó, mesmo a vida delas sendo colocada em risco. Elas sabiam que não era certo matar aqueles bebês, não é? E aí elas não mataram. E faraó teve outro plano malicioso contra o povo hebreu. Sabe qual foi, criança? Ele disse: agora, já que os meninos hebreus estão nascendo, as parteiras não estão matando eles, eu agora vou dar ordem para meus soldados pegar todo bebê menino das hebreias e jogar lá no Rio Nilo para ser afogado. Gente, que ideia terrível essa de Faraó. Ele tinha um coração muito endurecido mesmo, né? Um coração cheio de maldades, não é? E aí, nesse tempo, quem nasceu? O irmão de Miriam, Moisés. E a família ficou muito feliz com o nascimento daquele bebezinho, não é? Todo mundo em casa feliz com o bebê Moisés. Era um menino forte, um menino esperto, inteligente. Só que o tempo foi passando, o choro de Moisés foi ficando forte, não era mais possível esconder Moisés ali sem que os soldados descobrissem. E aí, a mãe de Miriam e de Moisés, Dona Joquebede, teve uma ideia. Ela disse: eu não vou deixar o meu filho morrer afogado nas águas do Rio Nilo, um rio cheio de crocodilo. Deus que me livre. Eu vou colocar meu filho no Rio Nilo como o faraó manda, mas eu não vou deixar que ele se afogue. E o que será, crianças, que ela fez para que o seu bebê Moisés não se afogasse? Ah, Dona Joquebede era uma mãe muito esperta. Ela fez, olha só, um cestinho com uma plantinha que crescia lá perto do Rio Nilo. E aí, Dona Joquebede, olha, botou um paninho bem macio dentro daquele cesto. A Bíblia conta que ela passou um líquido em volta do cesto que impedia a água de entrar no cesto e o bebê ficar desconfortável, se afogar. E aí ela colocou o seu lindo bebê Moisés lá dentro do cestinho. E aí chamou a sua filha Miriam, tá certo? Para ajudar no plano dela de salvar Moisés. Qual será que foi esse plano? Dona Joquebede, depois que o cesto estava todo pronto, ela foi lá no Rio Nilo, tá, crianças? Com o cestinho e com Miriam. E lá no Rio Nilo tinha essa plantinha, tá certo? Junco, chamada junco, tá certo? E Dona Joquebede disse: Miriam, minha filha, eu vou colocar o nosso bebê Moisés com o cestinho lá no Rio Nilo e você, Miriam, vai ficar escondida atrás dos juncos, tá certo, Miriam? Escondida lá atrás dos juncos para ver o que acontece com o nosso bebê. E eu vou colocar o nosso bebê com o cestinho dele lá perto da parte do Rio Nilo, onde a filha do faraó costuma tomar banho. E assim aconteceu. Dona Joquebede botou o bebezinho lá, o cesto, dentro do Rio Nilo. Miriam ficou, a irmã de Moisés, ficou bem escondidinha atrás dos juncos lá, para que ninguém pudesse descobrir que ela estava ali. Tá certo? Por que Miriam precisava ficar escondida? Porque se os soldados fossem passando ali e vissem Miriam, ia fazer perguntas a Miriam e Miriam ia ter que dizer que estava ali para pastorar o irmãozinho. E o que é que ia acontecer? Os soldados iam tirar o irmãozinho dela de dentro do cesto e jogar no Rio Nilo, como o rei Faraó
tinha pedido para ser feito, tinha ordenado, não é? E a Bíblia conta que Miriam ficou lá bem escondidinha. Só que Dona Joquebede, além de pedir para Miriam ficar bem escondidinha, ela disse: filha, agora você tem que ficar muito atenta, muito atenciosa. Você não pode se distrair com nada para você saber o que vai acontecer com o nosso bebê e você me contar. Tá certo? Para que ele não se afogue nas águas do Rio Nilo. Olha só, criança, toda criança sabe se esconder, não é? A gente não brinca de esconde-esconde? Vocês gostam de brincar de esconde-esconde? Então, toda criança sabe se esconder muito bem. Então, Miriam usou essa habilidade que ela tinha de saber se esconder e ficou ali para que ninguém, bem escondidinha, para que ninguém conseguisse vê-la. Mas, criança, às vezes quando somos crianças, nós não conseguimos ficar muito tempo prestando atenção a alguma coisa, não é? A gente se distrai. Mas a mãe de Miriam pediu para ela fazer isso. E Miriam ficou ali o tempo todo olhando o que ia acontecer com seu irmão. Quando, de repente, quem aparece no Rio Nilo? A princesa, a filha do faraó, com seu colar bonito. Olha, esse colar aqui era usado pelas princesas egípcias. Então, a princesa chegou com suas escravas para tomar banho no Rio Nilo. E foi quando ela viu, olha, um cestinho se movimentando. E aí a princesa disse: nossa, o que será que tem dentro daquele cesto? E pediu para as escravas dela ir até lá. E a nossa Miriam, onde estavam, crianças? Lá atrás dos juncos, bem escondidinha, bem quietinha e atenta, prestando atenção a tudo que acontecia com seu irmãozinho. E aí as escravas pegaram o bebê, pegaram um cesto e mostraram à princesa. E quando a princesa viu, o bebê estava chorando, devia estar com fome, o bebê Moisés, né? Já fazia muito tempo que ele estava ali dentro do cestinho. E aí Miriam, a princesa, filha de Faraó, pensou: ah, que bebê lindo! Eu quero tanto que esse bebê seja meu filho. Eu acho que ele deve ser filho de alguma hebreia que tentou salvá-lo do decreto do meu pai. E eu vou ficar com esse bebê para mim. Mas eu não posso chegar com esse bebê lá em casa. Eu tenho que pensar alguma coisa para não chegar com esse bebê assim e meu pai descobrir que é um bebê hebreu. E vocês lembram que Miriam estava lá no junco, escondidinha? Miriam ouviu tudo. E Miriam sabia que as princesas, elas não davam de mamar aos filhos dela. Elas contratavam escravas, chamavam escravas para ser a ama de leite dos seus bebês. E aí Miriam imediatamente saiu de trás dos juncos e disse para a princesa que conhecia uma ama de leite, que poderia chamar alguém para amamentar, alimentar o filho da princesa, para depois ela levá-lo para o palácio lá do faraó. E a princesa aceitou a ajuda de Miriam. E aí, crianças, quem foi que Miriam trouxe para ser a ama de leite do seu irmão? Isso mesmo, Dona Joquebede, a própria mãe de Moisés, que agora ia poder voltar com o seu filhinho para casa em segurança, porque agora ele era o filho da princesa, o filho da filha do faraó, e ninguém podia fazer uma maldade contra o filho da princesa. E a Bíblia conta que Dona Joquebede levou o menino Moisés para casa, o bebê Moisés para casa, amamentou muito ele, que Moisés foi ficando forte, mas só que Dona Joquebede não cuidou de Moisés só alimentando. A Bíblia conta, crianças, que Dona Joquebede cuidou de Moisés ensinando sobre o Deus que criou o céu e a terra, o Deus criador de todas as coisas. E quando Moisés foi entregue à filha do faraó, ele lembrava de todas essas histórias, ele sabia o que fazer para alegrar a Deus. Ele evitava fazer as coisas que deixava Deus triste. E assim, Miriam, a irmã de Moisés, uma menina de 12 anos, usou as habilidades de se esconder e de prestar atenção com excelência e ajudou a salvar o seu irmãozinho, o bebê Moisés.
Pois é, criança, Miriam é um exemplo de excelência porque ela usou algo que ela já sabia fazer, ela usou muito bem para ajudar alguém. Ela tentou se esconder da melhor forma que ela sabia se esconder. Ela se esforçou para ficar prestando atenção a tudo o que estava acontecendo com seu irmão, e por usar essas habilidades de se esconder e de prestar atenção com excelência, Miriam ajudou a salvar Moisés, que quando cresceu, gente, ele ajudou a libertar, ele foi usado por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito e levar o povo hebreu para a terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido a Abraão. E muitos anos depois, o que foi que aconteceu nessa nação? Lá no povo hebreu, nasceu Jesus, o nosso Salvador, aquele que vocês viram domingo passado, que morreu na cruz para nos dar o presente de salvação, o presente da salvação que nos faz ser um atleta de Deus, como nós estamos estudando nessa série de lições. Então, Miriam usou com excelência o que ela sabia fazer de melhor e ela foi usada por Deus para que o líder que ia salvar o povo de Deus não morresse. E dessa nação nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, Miriam é um exemplo de excelência por isso, porque ela usou algo que ela sabia fazer, ela usou da melhor forma possível, da melhor maneira que ela podia fazer para ajudar alguém. Então, crianças, quando Deus criou a mim e criou a vocês, Ele nos deu habilidades. Tem gente que sabe cantar muito bem, tem facilidade de cantar. Tem gente que é muito veloz, tem facilidade de correr. Tem gente que sabe ouvir quem está precisando falar. Tem gente que sabe falar em público, que sabe falar com autoridades, não é? Então, essas são habilidades que Deus deu e que às vezes a gente sabe fazer melhor do que as outras pessoas. E eu faço isso com excelência quando eu coloco essa habilidade que Deus me deu a serviço do próximo. Eu pego aquilo que eu sei fazer muito bem e procuro fazer melhor ainda, como Miriam fez, ficando bem escondidinha atrás dos juncos e prestando atenção ao que acontecia com o bebezinho Moisés e quais eram os planos da filha de Faraó para Moisés. Por isso que Miriam é um exemplo de excelência. E você, criança, qual é a sua habilidade? Qual foi o dom que Deus lhe deu? Uma coisa que você consegue fazer melhor do que muitas pessoas? Pense aí e lembre-se de fazer, sempre usar esse dom, essa habilidade com excelência, da melhor forma que você puder fazer, realizar esse seu dom, essa sua habilidade, porque esse é um valor que deixa Deus feliz, alegre com nós que somos os seus atletas. Gostaram da história, crianças? Muito legal, não é? Então agora nós vamos para o nosso momento da oração, tá bom? E na nossa oração de hoje, a gente vai agradecer a Deus porque Ele nos criou com habilidades, Ele nos criou com dons e que Ele nos ajude a usar essas habilidades e esses dons com excelência. Vamos orar, crianças? Eu vou fechar os meus olhos aqui, vocês fecham os olhos de vocês aí na casa de vocês e a gente vai fazer essa oração para que Deus nos ajude a desenvolver as nossas atividades com excelência, como deve ser um verdadeiro atleta de Deus. Vamos lá? Papai do céu, muito obrigada porque o Senhor criou a mim e as crianças com habilidades, com dons, com capacidade de fazer coisas muito bem. Que o Senhor possa, Papai do céu, nos ajudar a usar essas habilidades e esses dons com excelência, que sempre que formos fazer alguma coisa, a gente possa se esforçar e fazer da melhor maneira que a gente fez, assim como Miriam fez e salvou Moisés, que libertou o povo hebreu e dessa nação nasceu o nosso Salvador, o seu Filho Jesus. Nos ajude, Pai, a ser como Miriam, um exemplo de excelência, a usar os nossos dons, as nossas habilidades da melhor maneira possível.
Em nome de Jesus, amém. Muito legal a nossa história de hoje, né, crianças? A mãe de Moisés teve a ideia de construir, confeccionar um cesto para salvar o seu bebê Moisés de ser morto afogado no rio Nilo. Foi mesmo? A nossa atividade de hoje é a gente fazer também um cestinho como o que a dona Joquebede fez. E é bem simples, é bem fácil. Para fazer essa atividade, você vai precisar de 3 folhas de papel ofício, tá certo? Você vai precisar de cola, você vai precisar de gizão de cera, também de fita adesiva e um lápis. Eu estou usando um lápis de cor, mas pode ser um lápis grafite, pode ser uma caneta, que vai ajudar a gente a fazer a alça da nossa cestinha, tá certo? E aí, depois que a sua cestinha estiver pronta, você pode usar para contar a história de Moisés e de Miriam, que usou as habilidades com excelência e conseguiu salvar o seu irmãozinho de morrer afogado no rio Nilo. E para isso ela usou que habilidades, crianças? A habilidade de se esconder, não é? E de prestar atenção. Então, olha só, você vai pegar o giz de cera. Lembra que eu já ensinei aquela pintura com lápis de giz de cera deitado? Então, você vai pintar, tá certo? Dessas 3 folhas, você vai pintar, tá certo? 3 folhas com essa técnica que eu ensinei, certo? Lembra que o lápis fica melhor deitado, a pintura sai melhor e cansa menos a nossa mão. Depois que você pintar, olha, as minhas já estão pintadas, eu tô aqui com 2, porque a terceira eu já fiz a alcinha do nosso cesto, tá certo? Então, você vai pintar 3 papéis. Um para fazer a alça do cesto, um para fazer o cesto e outro para fazer a tampa do cesto, certo? Então, para fazer essa atividade, depois que você pinta, você amassa, certo? O máximo que você puder o seu papel, tá certo? E depois que você amassar bastante, aí você vai desamassar, tá certo? E vai modelar esse papel, assim, usando suas mãos, para que ele vá, ó, ficando na forma de um cestinho. Vai amassando, enrolando, modelando, tá certo? Para que ele fique com esse formato aqui, não é fácil, criança? Só ir amassando com sua mão, como se você tivesse com massinha de modelar e dando a forma desse papel. Por isso que é importante você amassar, porque aí você deixa ele no formato que você quiser. Não está parecido já com o cestinho? Então, você vai pegar a fita adesiva, tá certo? Pode ser dessa, pode ser durex, se você não tiver dessa fita. Aí você vai tirar um pedacinho, ó, e vai fazer um rolinho assim com a fita adesiva. E vai, ó, colando aqui, colocando ela aqui, que é para o seu cestinho não se abrir quando você começar a usar. Você vai fixar essas partes que você foi amassando, tá certo? Olha só, que não tá para cima. Aí eu vou botar a fita aqui, ó, e consigo deixar preso. Ele não vai ficar se soltando. Ai, Analice, quantas fitas eu vou usar? Quantas fitas forem necessárias, tá certo? Para que o seu cesto não se desmanche. Aí você vai colocando a fita e continua modelando, ó. Nesse aqui eu coloquei uma nessa ponta, uma nessa outra e uma em cada lateral. E ele já ficou com o formato de cesto. Se precisar mais, a gente coloca mais fita. Eu acho que está precisando de uma outra fitinha aqui, ó. Vou botar aqui. Pronto. Agora o cestinho está pronto. Chegou a hora da gente botar a alça. Para fazer a alça do cesto, crianças, vocês vão pegar o papel, deixa eu pegar aqui outro papel, ó. Vai colocar, deixa eu tirar o cestinho daqui, vai colocar o lápis assim no papel
para dar forma de canudo, para ficar um cilindro. O lápis não tem a forma de um cilindro? Aí você vai, olha, enrolando seu papel pintado, tá certo? Você vai enrolando, enrolando, enrolando todinho o seu papel, tá certo? Depois você passa a cola, analise o lápis. Depois o lápis sai sozinho quando você movimentar. Aí você passa a cola, tá certo? Para ficar um canudo assim como esse. Aí você vai dobrar ele no meio, ó. Certo? Não tem problema de amassar. Vai dobrar ele no meio e vai colar no meio do seu cestinho, tá certo? Você pode usar cola, mas você também pode usar a fita adesiva, certo? Eu vou usar os dois. Vou botar um pouquinho de fita e vou botar também um pouquinho de cola, tá certo? Que é para ele ficar bem seguro, para ele não ficar caindo, ó. Vou botar a cola aqui nessa parte, olha. Não dobrei, ficou assim, ó, nesse formato de um arco. Aí eu vou e colo, ó, bem pertinho de onde eu coloquei a fita adesiva, certo? Eu estou usando os dois aqui, que é para vocês verem como vai ficar o nosso cestinho de papel amassado. Vocês já imaginaram fazer um cesto de papel amassado? Coloco mais aqui, ó, nessa parte, porque ela vai se encontrar aqui com a lateral do nosso cesto, olha só. Pronto, fizemos aqui o cestinho. Eu acho que o meu, para eu mostrar aqui a vocês, talvez ele precise de mais uma fitinha, porque eu vou precisar movimentar, certo? E ele ainda a cola não secou. Mas se você tiver tempo aí na sua casa, só a cola resolve, tá certo? Olha só como ficou o nosso cestinho para o menino Moisés, tá bom? Então, com a outra folha, lembra que eu pintei 3 folhas? Eu disse que eram necessárias 3 folhas. A outra folha você vai fazer do mesmo jeito. Amassa, certo? O máximo que você puder. Depois você desamassa com cuidado para não rasgar. Não pode ter movimentos muito bruscos. Depois você pega o seu cestinho, certo? E vai, olha só, moldar agora a tampinha do cesto dentro dele. Também, se você quiser, você pode fazer um cesto sem tampa, como eu usei aquele da história. E aí você vai moldando, olha aqui, para ele ficar com o formato de uma tampinha, assim como esse aqui ficou, tá vendo? Molda. Você pode desenhar um bebezinho e colocar. Eu fiz um bebezinho nesse aqui de rolinho. Eu peguei outro papel, fiz ó, um rolo, desenhei um rostinho e você pode, se você quiser também, colocar o bebê de rolinho para representar o bebê Moisés, tá certo? Que acharam, criança, dessa atividade? Não foi legal? Não é fácil? Com coisas que você tem aí em casa? Então você pode fazer essa atividade, contar para alguém da sua família, para um colega, a história que mostra o valor da excelência, que mostra porque Miriam foi um exemplo de excelência. Faz, tá certo? Socializa com a gente, marcando as nossas redes sociais. Combinado, criança? Então, tchau, tchau. Até a próxima.